Boa noite. Entra no ar a voz do Evangelho. Mais uma vez queremos convidar aqui a Tayane Ramos para nos trazer uma reflexão da Palavra de Deus. Tayane Ramos, por favor. Boa noite. Muito boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Queridos ouvintes, todos na santa e gloriosa paz de Cristo, né? Hoje estamos aqui finalizando uma semana de recessos, né, de descanso, mas também de algumas conturbalidades pelo mundo afora, né? E Deus, em sua infinita, tem tido misericórdia de nós, né? E eu falo isso por mim, que deu um livramento a mim, ao meu filho, né, que no final estará aqui orando junto com os irmãos. Passamos aí por um momento de dificuldade e ainda estamos ultrapassando as barreiras, né? E dentro da palavra mesmo que iremos trazer aqui, a nível do que o apóstolo Paulo, né, em sua infinita misericórdia, ele traz para nós sermos vaso de santificação e honra. Então, hoje estaremos fazendo menção da palavra de Deus sobre sermos pessoas honradas aos olhos de Deus dentro e fora de tempo. Esse é o título. Pessoas honradas aos olhos de Deus dentro e fora do tempo. Onde se encontra isso, irmã Tayane? Sim, em 1 Tessalonicenses 4, e eu vou sortear alguns versículos, né, tendo por conclusão em 1 Tessalonicenses 3, lá no 12, e no 13 nós vamos concluir, né? No 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13 nós iremos concluir. Mas aqui no 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler aqui acerca que Paulo começa Paulo, né? As cartas paulinas. Eu gosto muito das cartas paulinas. Eu sou uma fã do apóstolo Paulo, né? Então, meu filho leva o nome de Paulo. Então, gosto muito da história dele. É um dos personagens que, assim, aquece meu coração pela história de vida e como Deus trouxe ele para o cristianismo, a conversão dele, né? Então, acho muito bonito a história de Paulo. A segunda personagem que eu gosto muito é a Radassis, né? A nível como mulher de Deus. Para mim, né, fala muito sobre Esther. Mas a nível de santificação, a nível de orientação, a nível de aprimorarmos, né, na palavra de Deus, é as cartas paulinas, na minha opinião. E o apóstolo Paulo, que eu tenho muita admiração. Então, ele fala aqui, ó, que 1 Tessalonicenses 4, né, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Já começa aí a minha palavra, que Deus assim ministrou no meu coração lá dentro do meu lar, mediante do que se ocorreu comigo, se sucedeu nesses períodos aí carnavalescos, né? E aí, como Deus fala no nosso coração, mesmo em momentos de dificuldade. No final eu estarei contando um breve testemunho do que Deus nos deu livramento, né? Quando nós somos vasos de santificação e honra, dentro e fora de tempo aos olhos de Deus, a gente não se abala com nada nem coisa nenhuma, mesmo que o momento seja opressor, né? Seja opressor, seja assustador, seja tenebroso, né? A gente não vê saída, né? Ou a gente está sendo encurralado pelas circunstâncias da vida, mas aquele que possui a santificação e honra permanece ali, como uma coluna de uma casa. Uma coluna bem estruturada, ela não cai com qualquer ventinho, com qualquer tempestade, nem com qualquer enchente. E é isso que Paulo quer administrar nos nossos corações, né?
Aí ele diz assim, não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui, Paulo orienta aqui, os gentios, ele não conhece a Deus, mas nós que somos chamados e remidos, né, considerados nação eleita, a gente conhece a palavra de Deus, nós temos a busca do Espírito Santo, né, nós temos intimidade com Deus, a gente não vai se deixar levar por paixões, concupiscências, não, nenhuma, irmãos, nenhuma, entendeu? Nem as paixões da carne, nem as paixões cotidianas, nem as paixões culturais que nós vimos aí nessa semana que se sucedeu, já está se sucedendo, né? Como a gente viu algumas coisas rolando aí no meio da internet, né? Uns cristãos que se diz cristãos, mas aí quando perguntaram se gosta de paixões da concupiscências da carne, falou que o que tem a ver se eu não estou fazendo mal a ninguém? A gente pode até não estar fazendo mal a ninguém, mas dentro dessas paixões que está ocorrendo nessa semana aí, muitas pessoas se aproveitam para fazer mal às pessoas, sim. Se aproveitam de modo que muitas das vezes mata uma família, mata um sonho, mata uma esperança, né? Leva o outro a ficar desestruturado, né? E aí Deus não está nesse negócio, porque Deus chama a gente para poder levantar pessoas, não para poder destruir pessoas. Então mesmo que eu estou lá fazendo parte da paixão das concupiscências da carne, mas isso não está me afetando em nada, ou eu não estou fazendo mal a ninguém, mas aos olhos de Deus não está bonito, porque muitos se aproveitam desse momento, né? Então, olha, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vou-lo dissemos e testificamos. Irmãos, se tem alguém que gosta de tirar proveito daquilo que não é seu, ou das circunstâncias, às vezes o outro se aproveita do momento de tristeza de uma pessoa por poder tirar proveito para seu uso próprio, ou para poder... Bel prazer, né, irmão? Bel prazer. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio porque Deus manda a gente ser bem-sucedido naquilo que for vindo das nossas próprias mãos. Se tu foi lá, batalhou, conquistou aquilo com as suas próprias mãos, botou suor do seu trabalho, suor do teu rosto, aí, irmão, vai ser bem-sucedido. Isso diz a palavra, né? Se a gente lê a palavra minuciosamente lá atrás, né? Agora, se não ouve, está querendo tirar proveito de um momento triste da vida dos outros, Deus não está nesse negócio. Deus vai ser vingador, conforme a palavra aqui, né? E ele diz mais aqui, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Irmãos, ninguém vamos desprezar Deus, né? Porque Deus não tem desprezado a gente, muito pelo contrário. Deus tem levantado e amparado a gente, né? O que ocorreu comigo com meu filho nessa semana foi o seguinte: nós fomos sobressaltados com assalto. E paz, meus irmãos, na nossa rua, na minha rua bem grande, ela é uma rua assim extensa, né? Dá para levar de um bairro a outro. E aconteceu isso com a gente, né? Nós vamos, uma rua até de fuga, né? A gente mora perto de ponto final de ônibus. Aqui costuma encher, que tem um córrego que enche, e os ônibus costumam passar na nossa rua, quando está muito cheio. Enfim, irmãos, então nós fomos sobressaltados, levaram tudo dos nossos pertences do meu filho. Meu filho, assessor, eu falei para os irmãos, meu filho, ele possui transtorno no autismo, mas aí Deus apaziguou a situação de uma tal forma. Aí que eu falo, né, aqui, olha, Deus nos chamando para santificação em honra, em tempo e fora de tempo aos olhos dele. Porque a gente não reagiu, a gente deixou aquela situação correr como Deus
estava ali nos pondo a mão em cima da nossa cabeça, nos amparando, nos livrando, né? A gente tem o costume de sair e orarmos a Deus, tinha vindo com as nossas comprinhas nas mãos, foi roubado as compras, foi roubado o celular, foi roubado tudo, irmãos, até o meu salário. Mas, contudo, Deus tem provido a minha família. Não estamos passando fome, não estamos sendo ridicularizados porque estamos tristes, acanhados. Pelo contrário, né? Deus nos acalmou, a nossa igreja nos amparou. Fica aqui meus agradecimentos à igreja que eu faço parte, entendeu? Então, não vou citar nomes, mas os irmãos da minha igreja que participa aí olhando o nosso vídeo, sabe que eu sou muito grata à nossa igreja por ter nos amparado e estão sempre nas minhas orações, porque um coração grato agrada ao Senhor. Agora, vaso de desonra não, irmãos. Vaso de desonra, ele é vingado por Deus, como nós vimos aqui. E nossa conclusão, que vai ficar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, diz assim: e o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, irmãos, vamos ser irrepreensíveis na nossa fé, segundo diz aqui, aos olhos do Pai, de Deus. Não vamos nos deixar levar por paixões, concupiscências da carne nenhuma, né? Porque por mais que a gente ache que não está fazendo mal a ninguém, mas dentro dessas paixões tem gente fazendo mal aos outros, sim, né? E aí o Senhor, vós estará aumentando a nossa fé, como abundando em vós a